Se você morresse hoje, você estaria bem com isso? Essa pergunta se remete àquela coisa da arte de morrer, né? No sentido de que você está bem bastante, você está alinhado bastante para ser capaz de dizer que sim, para ser capaz de poder não olhar para trás com arrependimentos, mas não por ter errado, mas sim por ter vivido de forma no qual você foi honesto consigo mesmo, não importa exatamente o que você fez, se remete a isso. Essa é a arte de morrer, né? Você viver de modo que, mesmo que fosse o seu derradeiro dia, o seu último momento, você pudesse morrer com um sorriso no rosto, você pudesse morrer orgulhoso de saber quem você foi. Não que você tenha tido algum tipo de impacto, algum tipo de conquista, não. Não é sobre nada disso, é sobre você ter vivido de forma no qual você tem plena consciência, você teve plena consciência que você viveu alinhado com ideais maiores, de que você não prejudicou outras pessoas, de que você viveu de modo que a sua vida agregou valor e não extraiu, de que você realmente doou e não simplesmente tomou para si, de que você é um elemento aditivo, multiplicativo e não diminutivo, não divisivo. É sobre esse tipo de coisa e sobre ter tido também ao longo da sua vida autodomínio, de ter tido autocrítico bastante para se olhar no espelho repetidas vezes e consertar o que estava errado, de ter tido as conversas difíceis, de não ter fugido das coisas das pessoas, de ter confrontado aquilo que precisava ser confrontado, de ter olhado dentro do armário, de ter visto o monstro que se esconde atrás de cada sombra e ter confrontado ele, mas não matá-lo, mas sim entendê-lo e agregá-lo, que isso deve ser feito, entendê-lo. E essa é a arte de morrer em suma, né? É você realmente ter essa capacidade de ter vivido dessa forma, ter vivido de modo que você pode morrer com um sorriso no rosto, como talvez algum personagem lendário de alguma obra de ficção, mas que qualquer humano pode fazer isso. Qualquer humano, na verdade, deve buscar fazer isso, mesmo que não consiga. Pois é, tentando que você consegue, né? E essa é uma coisa que eu busco desenvolver na minha existência, pois é uma das coisas que realmente dá valor à vida, né? Você buscar ser mais. Pois se você não... o primeiro passo de alcançar, de se ter qualquer coisa, é você ter a capacidade de se imaginar sendo aquilo. Seja o que for, não importa exatamente o que seja. É necessária essa capacidade. Caso contrário, se perde o potencial. Você não é capaz de tomar os passos necessários. Pois a visualização, a possibilidade para ser criada mentalmente, em primeiro lugar. E se trata disso. Se você consegue vislumbrar essa imagem de você mesmo, não importa exatamente a condição, é o primeiro passo. E a partir disso, o alinhamento, né, nessa direção. E novamente, não é sobre você poder chegar no final da sua vida com algum tipo de orgulho por ter alguns zeros extras na sua conta de banco, ou por ter títulos associados a você, ou talvez qualquer outro tipo de coisa que você possa imaginar, ou por ter feito N coisas. Isso, na verdade, pouco importa. Tem relevância para a realidade externa, como a gente interpreta, para esse mundo material, né? Mas para você mesmo, no último dia, isso faz diferença? Isso realmente lhe traria paz de espírito? Lhe traria paz de espírito cair sabendo que você, durante a sua jornada, durante a sua ascensão, seja essa posição que você alcançou, que você causou mal a pessoas e que isso não apenas as prejudicou tremendamente, mas que isso às vezes até levou pessoas para outro lado também, que você foi responsável pela, pelo fim de outros, como você confrontaria esse fato? Pois isso pesa, isso me faz até me lembrar como aquela Dostoiévski que tem Crime e Castigo. Você pode cometer o crime, mas a punição, ela sempre vem, né? E muitas vezes ela é autoimposta, esse é o ponto. Existe essa falácia lógica humana de que precisa de algum tipo de elemento divino, de algum elemento superior que traga até nós as punições, né? Porque precisa de nós como humanos precisamos de uma noção de justiça que deve ser superior à natureza para que ela faça sentido na nossa condição humana. Mas na maior parte do tempo ela não funciona assim. Às vezes ela é autoimposta, pois o seu inconsciente, o seu subconsciente vai te levar a circunstâncias no qual você vai ser obrigado a confrontar essas coisas que você mesmo fez, pois você sabe. Você entende suas próprias culpas, você entende seus próprios erros, mesmo que você os negue. E especialmente quando você os nega, pois aí ainda mais é uma sombra que vem sendo alimentada. E ela vai explodir um dia, inevitavelmente. E nesse dia vai ser um dia bem ruim, pois não confrontar isso vai fazer com que ela cresça cada vez mais. Até que inevitavelmente você a confronte e a supere. E claro, existem outras consequências, mas esse é só um dos exemplos. Então,
ir nessa direção de pensar a respeito disso, de viver novamente de acordo dessa forma. De tentar, talvez, dizer assim, viver conforme ideais de grandes mestres, sejam, por exemplo, figuras como Jesus, ou como Buda, Krishna, enfim, qualquer figura que você gosta de usar como referência, algum filósofo do passado, não faz diferença. As ideias são praticamente as mesmas. É de você não reagir de forma impulsiva, é de você não se deixar levar pelo aquilo que é temporário, aquilo que é transiente, né? É se alguém te ofender, você dá outro rosto, pois no fim do dia a pessoa que fere, ela costuma ser mais ferida. A pessoa que às vezes está com uma espada ou uma adaga na mão, ela já sangra de um ferimento causado pela mesma arma. E por isso ela fere os outros, pois ela ainda não foi curada do seu próprio ferimento. E às vezes a cura dela é ela ter que ferir alguém e essa pessoa não reagir como ela espera, pois a punição que ela busca é uma reação de alguém que ela venha a ferir. Então, sabe, é realmente muito complexo isso. Mas a vida, ela é bem irônica nesse nível, né? De que ela se demonstra essa onda criativa infinita que está sempre se manifestando das formas que a gente não espera. O inesperado acontece o tempo todo. Ele vem e nos pega de surpresa. E talvez essa é a beleza da vida como um todo, né? E é por isso que é tão importante, novamente, apreciar tão profundamente isso, né? Pois caso contrário, você cai nessa coisa de tomar por garantido, né? E para que você possa morrer bem, você precisa ter vivido bem. E se trata exatamente disso, para que você possa ter essa boa morte, que é o ideal humano, pois tem aquela figura de linguagem, né, que não é como um homem vive que o define, mas como ele morre, né? Os seus últimos momentos, como são? Se são de agonia, de sofrimento, mas não por algum tipo de dor, mas pelo peso das suas próprias ações. Esse homem falhou na sua existência. Também o contrário. Então, qual é o caminho a ser tomado aqui para que você possa chegar nesse fim com um sorriso? Com essa tranquilidade de consciência, para que você possa repousar nos braços do Pai, entre aspas, aqui. Aí, como você interpreta essa figura divina, se você acredita em alguma, é de livre interpretação, mas é uma forma de expressar isso. E novamente, o início desse tipo de pensamento e esse tipo de alinhamento leva você a fazer aqueles tipos de mandamentos pessoais, né? No qual você meio que estabelece um código de ética para si mesmo. E é o princípio, novamente, de realmente você ter uma noção genuína de individualidade, no qual você sabe o que você não quer para você e que você não deve fazer, pois viola a si mesmo. E é uma coisa que eu recomendaria a todos que fizessem esse código de ética pessoal. O que você se recusa a fazer a qualquer circunstância? Tem coisas que realmente devem ser evitadas a todo custo. E se você sente de evitá-las, evite-as, pois aí existe realmente uma questão a ser compreendida. Pois, é claro, é algo para se pensar a respeito. Cada indivíduo é um universo próprio. No entanto, se você tem coisas que você sabe que você não precisa passar, você não vai precisar se afogar 2 vezes para saber que isso pode vir a ser letal. Ou você não precisa beber água do mar 2 vezes para saber que ela é salgada. É esse tipo de coisa. Se refere a isso. Então, se você sabe que roubar lhe traz problemas, você não vai roubar. Se você sabe que mentir gera consequências, você não deve mentir. Se você sabe que exagerar em determinadas coisas e terá consequências negativas, você não deve fazê-lo. É meio que auto-intuitivo. Mas humanos tendem a realmente apenas fixar aprendizados através do sofrimento. E essa é uma das coisas mais tristes e complicadas, né? É uma minoria que aprende através do exemplo e através da informação e da observação. A maior parte através da experiência pessoal, no qual precisa se realmente passar pela experiência negativa para que o aprendizado seja de fato agregado, caso contrário, nunca é o bastante. Por isso que seres humanos, apesar de tão variados e incríveis, são criaturas tão interessantes, pois existe esse universo infinito de possibilidades no espectro da personalidade humana, né? No espectro do que um humano tem de potencial através da sua expressão de individualidade. Ou seja, esse é o princípio de você começar a saber quem você é, e através dessa arte, que não é só isso, né? Tem N coisas. Eu poderia enumerar aqui, significa que você realmente entender suas próprias reações, entender o que você quer de fato, saber o que você não quer também. Isso é mais importante talvez do que você queira.
E você ter ações alinhadas com esses comportamentos. E mais que isso, ter uma noção geral da coisa, ter aquela compreensão de que tudo está em todos e todos estão no todo. Essa coisa, né, de que ninguém foge da questão da universalidade da existência, que é uma coisa complicada, mas que deve ser explorada, que deve ser compreendida, né? Essa conexão que existe entre tudo que existe aqui, né? E que não há muita escapatória, né? Então, pensar sobre isso leva a esse tipo de reflexão, mas mais que isso, faz com que se evolua, faz com que se cresça em uma direção que pode muitas vezes ser inesperada, mas que é necessária, mas que, se buscada genuinamente, levará a um progresso tremendo, pois uma vez que essa jornada é iniciada, não há volta. E alguns caminhos, uma vez trilhados, eles vão ser seguidos por outros. Então, avançados pelos mesmos. Então, essa é parte da necessidade de se desbravar, de ser corajoso algumas vezes, de fazer aquilo que ninguém se atreve a fazer, pois você deve ser o primeiro em algumas coisas, para que outros eventualmente o sigam, para que outros, então, vendo o seu exemplo, avancem o que você pode ser incapaz de fazê-lo, outras que você não tenha tempo o suficiente para realizar. E finalmente a gente possa trazer o melhor, seja o que for, à tona, né? Essa é a reflexão que eu deixo aqui. É um tópico que é complicado, pois sempre que você toca nesse assunto, às vezes dá a impressão que você está falando de algo, talvez, no sentido de ideação suicida ou de algum tipo de coisa dessa direção, como se você estivesse contemplando a morte em si, mas não. É necessário fazer isso, e qualquer pessoa minimamente séria ou que tenha algum tipo de propósito genuíno faz. Pois se você não contempla que a sua vida pode e vai acabar inevitavelmente, você provavelmente ainda não quebrou, vamos colocar assim, não teve algumas experiências básicas de que a existência é transiente. E então ainda existe um processo a ser seguido, pois é inevitável isso, né? No entanto, novamente é importante e é um tópico delicado, mas que, se abordado corretamente, agrega tremendo valor. E se entendido finalmente, faz com que você possa saltar tremendamente. Então, essa reflexão que eu deixo hoje aqui. Se vocês gostaram do vídeo, peço que se inscrevam no canal, deixe seu like. Também não deixe de me seguir nas minhas outras redes sociais, no Instagram, no qual eu também posto os vídeos, e também no TikTok. A gente se vê no próximo vídeo.